ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deu 60 dias para que órgãos públicos e empresas que firmaram acordo de leniência no âmbito da Operação Lava Jato cheguem a um consenso sobre os pactos, uma delação premiada de pessoas jurídicas. Durante esse prazo, as empresas que não pagarem as multas previstas nos acordos aí não sofrerão punições. São 60 dias, tá? E é grana. Na prática, Mendonça autorizou uma renegociação dos acordos. O ministro anunciou a medida após a audiência de conciliação sobre a ação apresentada por partidos aliados ao governo Lula, que questiona as multas dos acordos celebrados até agosto de 2020. Mendonça ressaltou a importância dos acordos para o combate à corrupção e disse que a conciliação não deve servir a revisionismo histórico. Só para a gente entender rapidinho, o acordo de leniência é o acordo que a empresa faz com o Ministério Público, com a advocacia, com a União, com tribunais de justiça ou até com o Supremo Tribunal Federal. É como se fosse uma delação premiada, a empresa, admite aí que fez algo inadequado, admitir, e aí vai lá para fazer o acordo. Mas o que é que acontece? A gente teve aí algumas revisões na Lava Jato, Algumas empresas já estavam devolvendo dinheiro. E aquelas empresas que foram, no caso, elas foram acusadas não, porque já teve, foram indiciadas. Elas já foram indiciadas. Ela entrou com uma ação. Peraí, como é que essas outras empresas aí não vão devolver nada? Falou que roubou, e não vai devolver nada, e a gente vai continuar devolvendo? Veja a nossa vida aí, Mendonça. Começa contigo, Débora. Pois é, antes dessa decisão de Mendonça, o Dias Toffoli havia suspendido multas, de algumas empresas, e a PGR havia até se posicionado contrário a essa decisão. Que, a meu ver, totalmente errada, Suspender por quê? E é como você disse, Nerisvaldo, se vai perdoar uma, por que não as outras? Todo mundo vai recorrer, Quem é que vai querer pagar ainda mais valores altíssimos? Mas está na lei. E onde é que está o erro? Bom, o erro já está em... Para mim, de tudo aí, o mais errado de tudo isso já foi pessoas que haviam sido condenadas estarem agora em liberdade. Então abre caminho para tudo de errado que está acontecendo agora. Professor Rodrigo Santana. É isso, Nerisvaldo. Os acordos de leniência são uma espécie de delação, como você bem colocou, É uma delação premiada das empresas que revelam o que sabem sobre uma investigação em troca de punições menores. É o que é previsto na nossa legislação. É uma maneira encontrada aí, digamos assim, para conseguir sanar, um remédio, Débora, bem lembrado, um remédio para tentar sanar, sobretudo, o câncer da corrupção, que infelizmente, historicamente, faz parte da nossa formação social, cultural e histórica do nosso país. E diante dessa situação, a gente sempre fica com o pé atrás, eu particularmente, no que diz respeito à Operação Lava Jato, porque é uma operação que sabemos das irregularidades, das ações arbitrárias a quais teve, certo? A gente perdeu a oportunidade, talvez, de ter corrigido alguns problemas históricos no nosso país, principalmente relacionado à corrupção, mas pela maneira como a Operação Lava Jato ela foi conduzida no nosso país em partes, certo? A gente perdeu essa oportunidade. Agora existe o que a gente chama dentro do campo jurídico, um buraco jurídico em relação a essas empresas que já pagaram e essas empresas agora que podem serem anistiadas. Ou é um grande buraco jurídico nesse sentido. Eu penso que o Supremo precisa resolver isso de mais rápido possível. Enorme. É um buraco enorme. Por isso que eu usei o termo jurídico. Buraco jurídico, porque não sabemos necessariamente como agir, porque não tem uma legislação que consegue prever o que fazer diante dessa ação. Mas algo precisa ser feito, até como forma de fazer com que essas empresas, de uma certa forma, se responsabilizem pelo que fizeram, certo? No que diz respeito a desvios, favorecimentos de contratos, dentre várias outras ações de irregularidades dentro da máquina pública, mas o que não pode é ficar dessa forma. Mas é um grande buraco jurídico aí, Nerisvaldo. E assim, a preocupação que fica é como é que nós somos vistos lá fora. Você gostou do nome, né? Mas é um termo que a gente utiliza, um buraco jurídico. Como nós somos vistos lá fora. Como isso é repercutido lá fora, né? E aí tem gente que pergunta, como é que nós podemos... É uma bagunça judicial, É um buraco, é uma bagunça judicial. É uma bagunça. É uma insegurança jurídica, pessoas não se sentiram seguras de investir num país onde não se leva a sério, algo que é sério,
E a gente perde. A gente fica perdendo. Fala, professor. É isso, Débora. Em partes eu até concordo contigo, mas por outro lado, a partir do momento que existe esse buraco jurídico, as grandes empresas capitalistas, as multinacionais, por outro lado, vai ter preferência em investir no Brasil. Sabe por quê, Débora? Porque ao contrário de outros países, onde uma legislação ela é séria, ela faz com que aqueles que cometam crimes sejam punidos ao rigor da lei, sobretudo as grandes empresas, isso no Brasil termina não acontecendo, principalmente pelos acordos de leniência e outros acordos e brechas que existem na nossa legislação. O Brasil é um dos países que mais se dá subsídios a grandes empresas que muitas vezes diz respeito aos contratos de trabalho, diz respeito a relações trabalhistas. Ela vindo, e né? em vez dela não vir, ela termina vindo porque, como você disse, aí é a parte que eu concordo contigo, porque não tem necessariamente uma legislação séria, punitiva para essas grandes empresas. E essas empreiteiras, que são as principais responsáveis aí por esses atos de corrupção envolvendo sobretudo a Lava Jato, mostram isso, porque são empreiteiras que em momento nenhum saíram do Brasil, porque sabem que lá fora a legislação é diferente, existe um rigor maior, e aí a culpa agora é do nosso Congresso, porque não fazem leis que possam de certa forma penalizar ao rigor da lei essas empresas, ou como você bem colocou neles, Valdo, em vez dessas empresas saírem, elas preferem vir para o Brasil porque sabem que aqui é a casa da mãe Joana nesse sentido, mas quando é no sentido de penalizar o trabalhador, aí sabemos que a lei funciona, sabemos que a Receita Federal funciona, dentre vários órgãos de fiscalização, mas quando diz respeito às grandes multinacionais, essas empresas capitalistas, sabemos que é muito fácil driblar a nossa legislação. E a mensagem que fica é: o crime compensa, né? Infelizmente, um exemplo fácil para você que está em casa nos ouvindo, né? Eu não estou entendendo nada, a televisão fala, eu não entendo. A mesma quando a gente vai fazer uma corrida, vamos sair daqui para Mucugê. Eu, Débora, professor, Bolt e Vinícius ali dentro, botar o João também. A gente vai para essa corrida e o percurso é por Boninal, a gente não pode ir pela 242. Não, o percurso é pela 242, não pode ir para Boninal. Aí vai o Bolt e eu pela 242, Débora, professor Vinícius e João por Boninal. Chega lá, vencem, né? Fica em primeiro Vinícius, João em segundo, eu, Bolt em terceiro, e aí segue. Todos são premiados, todos recebem um valor. Depois de um tempo vem uma investigação e consegue perceber que o professor e a Débora pulou, passou por fora. Eles perdem ali a medalha. Correto. E são obrigados a devolver a premiação. Só que quando chega no João e no Vinícius, opa, essa prova não está tão certa não, isso aí não foi tão certo não. Vinícius e João continuam com o prêmio, continua com a colocação, e o professor chega e fala: peraí, eu quero ao menos o meu prêmio de volta e o meu dinheiro. É mais ou menos isso, né, para aparecer. Então e é bem confuso por isso, porque se o professor e a Débora perderam a medalha e tem que devolver o prêmio de volta, como é que João e o Vinícius vai continuar com o prêmio, vai continuar com a medalha, cometendo o mesmo erro, o mesmo equívoco, e o pior, assumindo que cometeu. Sim. Porque o Vinícius e o João chegam o risco de cometer novamente. De novo, o Vinícius chega, eu cortei caminho, Nerisvaldo e Bolt, eles foram por ali, eu cortei caminho, mas a investigação não foi feita da forma que era para ser feita. Não, mas eu cortei caminho. Fica com o seu prêmio, fica com o seu dinheiro. Por quê? Porque a investigação não foi feita da forma que era para ser feita. Mas é isso. O colega coloca essa questão do buraco, né, jurídico. O buraco que é um buraco mesmo. Sim, mas o que é mais importante acaba passando despercebido, que foi o quê? O desvio que ocorreu, né? E aí, o que é que deveria ser mais de importante nisso tudo acaba passando despercebido. Mas é uma questão problemática porque é jurídica. Sim. Mas é isso que eu estou falando. Coloca-se essa questão jurídica, que não estou dizendo que não é importante, e acaba sobressaindo ao crime que ocorreu, né? E a gente é que é prejudicado, porque triste. Quantas escolas deixaram de ser construídas, triste, a saúde, revoltante. a segurança pública, e que essas empresas, junto com alguns, né, desviaram dinheiro aí, e aí? E aí é onde aquele que tem a condição de pagar um melhor advogado, né, a gente lembra do caso da Kiss, né? Da Boate Kiss. Boate Kiss, Rio Grande do Sul. Depois de 10 anos, os advogados tudo sabia, os vacilos. Não, deixa, quando chegar em cima, quando vir a condenação, a gente mostra as falhas. E foi tudo pro lixo. Tudo pro lixo.
Agora, se o cabo não tem um advogado bom, Correto. se o cabo é pobre, vai achar essas falhas, essas brechas? Não acha, cara. Aí tá preso. Olha o caso da Boate Kiss, 10 anos depois. Acharam uma brecha, não, cometeu um erro. Fez uma entrevista sem a presença do Ministério Público, não poderia ter feito. Todo mundo sabia disso. Correto. Entendeu? Então, daí é pra gente ter noção, né, da tal das brechas que vem. E essa aí é um buraco sério, um buraco complicado. Vamos pro intervalo.